Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Futuro Presidente, de Júlia Lopes de Almeida. 2 horas de devaneio de uma mãe muito apaixonada por seu filho, mas não se engane. Este conto é historicamente significativo e após o episódio nós voltamos aqui com as notas para explicar por quê. E não tem nada a ver com política também o conto, né? Boa leitura. O Futuro Presidente, de Júlia Lopes de Almeida. 1, 2, 3, 4... E as horas foram soando numa lentidão de relógio velho até a 10ª pancada. Era noite. Pela janelinha aberta do sótão, via-se um pedaço do céu estrelado e nada mais. No interior, havia um lampião de querosene sobre uma mesa de pinho, um armário sem vidros com cortinas de chita, cabides, máquina de costura e uma roma de caixas de papelão empilhadas num canto. Junto à mesa, uma mulher maltratada, magra, de olheiras fundas e dedos calejados, curvava-se para diante pregando botões numa camisa para o arsenal. Ao pé dela, num berço de vime, dormia regaladamente um pequerrucho, gordo e trigueiro, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas e abertas espalmadas sobre a colcha vermelha. Além do tic-tac do relógio, só se ouviam os estalidos da agulha e a respiração regular da criança. A mãe, de vez em quando, tirava da costura o seu olhar cansado e deixava-o cair sobre o filho. Os seus olhos verdes perdiam então pouco a pouco a névoa de tristeza que os tornava sombrios, até irradiarem com a limpidez das esmeraldas sem jaça. O marido tardava, talvez passasse a noite toda fora, vigiando a linha dos bondes com a sua lanterna de cores. E ela aproveitaria o tempo para coser e adiantar serviço. A vida é tão cara e eles ganhavam tão pouco. Pensando na dificuldade de se sustentarem, lembrava-se do bom tempo em que o marido era forte e ativo. Agora o desgraçado tinha só uma perna, e o juízo já não era como antes. Enfim, ajudava-o ela, e daí a alguns anos haveria mais alguém a auxiliá-los. Esse mais alguém continuava a dormir tranquilamente, com as 2 mãozinhas abertas sobre a colcha. Entretanto, a imaginação da mãe ia-lhe abrindo um caminho florido e largo, através do misterioso e impenetrável futuro. Com a costura caída nos joelhos, a cabeça voltada para o berço, ela dizia mentalmente: ele há de ser bom, há de ser amado por toda a gente. Haverá alegria nos olhos que o virem, e todas as mãos se estenderão para apertar a sua mão honesta. Meu filho, como ele dorme, como ele é bonito! Hei de ensiná-lo a ser caritativo, mas como? Se nós somos tão pobres. Não faz mal, há de se arranjar um meio de o fazer dar esmolas. Será abençoado assim pelos infelizes, coitadinho. Chorou tanto hoje, faltou-me o leite. Talvez, com esta vida de trabalho, não admira. E tão manso que ele é, pobre criança, pobre, pobre. É preciso que ele seja rico para ter completa felicidade. Isso é que há de ser mais difícil, e daí quem sabe... Talvez não. O pensamento ficou-lhe suspenso nessa ideia. Com um suspiro de desalento voltou à costura, e os seus olhos foram se enturvando. Também o marido tinha tido grandes esperanças de fazer fortuna. Também ele arquitetara castelos de ouro e cristal. E deitara-se ao trabalho com amor e coragem. Também ele era probo, e digno, e leal. E aí estava agora quase inutilizado, desde que a maldita máquina de um trem lhe esmigalhara uma perna, mudando-lhe o seu gênio desembaraçado e viril por aquela atual inércia doentia e triste. Aqui está sujeita a gente de trabalho rude. Ela que, desde pequena, se mostrava tímida, encolhida pelos cantos, séria e franzina, era quem mais lhe dava e com maior ânimo agora. O seu esforço seria compensado.
Poderia levar ao fim a criação do filho. Chegaria a vê-lo homem, bem educado, poderoso, feliz. Lembrava-se de que, da última vez que tinha levado roupa ao arsenal, ouviram num bonde, entre dois sujeitos velhos e bem vestidos, uma conversa que lhe causara impressão. Falavam de pessoas de condição humilde, quase desprezíveis muitas vezes, mas cuja inteligência, atividade e esforço conquistaram coisas estupendas no mundo das artes, no mundo da ciência e no mundo da política. Aludiam encomiasticamente a um rachador de lenha, que foi chefe de Estado, a um filho de um tanoeiro que chegou a marechal de França e a príncipe, a um tecelão nascido num subterrâneo que foi um grande botânico, e a outros assim. Essa gente toda era apontada na história pelo seu valor extraordinário, tendo alcançado, a par de grandes fortunas, o respeito universal. Enquanto esperava que lhe recebessem o número no arsenal, ia repetindo de si para si a conversa dos velhos, a tal ponto que a chamaram de distraída. Distraída! O que ela estava era cogitando no futuro do filho. Interrompeu de novo a costura. Deu mais luz ao candeeiro, dobrou umas camisolas já prontas e recostou-se um pouco, descansando as costas que lhe doíam. O pequenito moveu-se. Ela arranjou-lhe a coberta delicadamente, para o não acordar, e pôs-se a olhar para ele num êxtase. Há de ser formoso, há de ser amado. Virá um dia em que o solicitem outros amores, em que a paixão de uma mulher o atrai a ponto de esquecer-me. O sacrifício que eu faço, as dores que sofri, as forças que eu esgoto amamentando-o, tendo-o ao colo, perdendo com ele as noites, são coisas ignoradas, ou de que ele não faça senão uma ideia incompleta. Meu filho, como eu já tenho ciúmes dessa outra que ele há de absorver toda a intensidade do seu afeto. Mas não, ela será toda meiguice e amor, ela ajudar-me-á a fazê-lo feliz. Ele é inteligente, ele terá mesmo um talento notável, será grande, será respeitado, chegará aos cargos mais altos, meu filho, como ele é inocente, como ele é puro. Qual será o meu orgulho ouvindo chamarem-no Senhor Doutor, e vendo o deputado a falar nas câmaras com muita nobreza e distinção, correto, simpático e justo? Depois, se isto chegar a ser república, como andam a dizer por aí, por que não será meu filho o presidente? Neste ponto, os olhos da pobre mulher lampejaram de alegria. As suas grandes pupilas verdes tornaram-se verdadeiramente luminosas, atravessadas por uma alegria ofuscante, como se a sua alma fosse um intenso foco de luz. Presidente! Presidente! Sim, ele será presidente! Quando passar pelas ruas, toda a gente o cumprimentará, e os ministros, fardados e veneráveis, curvar-se-ão diante dele com o respeito devido a um superior, nos grandes salões de um palácio onde ele habite. Terá carros luxuosos, cavalos e criados. À sua voz abrir-se-ão as prisões, os hospitais, os asilos, todos os edifícios onde a desgraça more. Clemente consolará os tristes, levando-lhes no seu conselho ou no seu perdão a esperança e a ventura. As mães atirarão flores a seus pés, os moços saudá-lo-ão alegremente, e as crianças cantarão hinos, agradecendo a sua proteção, o seu amparo, a sua simpatia. A todos os recantos escuros descerá o seu olhar luminoso. Para cada chaga terá um bálsamo, para cada mágoa um consolo, para cada vício uma reabilitação. A cadeira de veludo que lhe destinarem em todos os lugares em que tenha de comparecer, quer seja um lugar de festa, quer seja um lugar de dor, será sempre cercada de flores, atiradas aí pela multidão compacta do povo que o proclamará, unanimamente, o melhor dos homens. Sim, meu filho será o melhor dos homens. Triunfante, poderoso, altivo, belo, adorado. Há de levar-me pelo braço, a mim, velha, cansada, trêmula, e dirá à vista de toda a gente, sem se envergonhar da minha figura nem da minha ignorância:
Esta é a minha mãe. A costura do arsenal caíra no chão. A visionária mulher tinha lágrimas nas faces, lágrimas de júbilo que aqueles pensamentos lhe davam. Nervosa, histérica, doente, deixara-se embalar de tal maneira pelas douradas quimeras daquele sonho irrealizável que o julgava já exequível, certo. Voava pelo azul de sua fantasia. Quando ouviu na escada os passos irregulares do marido, batendo nos degraus com a sua perna de pau, correu a abrir a porta. O homem entrou carrancudo, confessando logo à queima-roupa estar sem emprego. Implicâncias e queixas de um fiscal, guardava as explicações para outro dia. Estava cansado. Deitou-se e adormeceu. A esposa, arrefecida, gelada por semelhante notícia, voltou para a costura. Duplicaria o seu esforço. Faria serão até mais tarde, talvez toda a noite. No entanto, o relógio cansado ia batendo. 1, 2, 3, 4. Até a 12ª pancada da meia-noite. E no bercinho de Vimy dormia, regalado, o futuro presidente, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas espalmadas sobre a colcha de couro. 1889. E esse foi O Futuro Presidente, de Júlia Lopes de Almeida. Estamos diante de uma mulher que não é nominada. E um neném. E um também neném. não nominado. Mas é uma mulher, até a descrição dela, trazemos aqui, vamos retratar novamente, né? Maltratada, magra, de olheiras fundas e dedos calejados, que curvava-se para diante, pregando botões numa camisa para o arsenal. Só com esta frase a gente pode dizer muitas coisas, porque ela não é nominada porque ela é um retrato de muitas mulheres do final do século XIX, né? Esse conto é de 1889 e ele trabalha com um fato histórico que fica nas entrelinhas, ali numa expectativa que, para deixar mais claro, a Júlia puxa para o título do conto. O futuro presidente. Isso, então. Que tem relação direta com República. A gente sabe que a Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora republicana, uma jornalista que batalhou muito pela defesa dos direitos iguais das pessoas, pela democracia, né? Então tem a ver com política o conto também. Se for olhar pelo contexto histórico. Por esse contexto, sim, porque por isso que eu falei que é historicamente significativo, porque ela termina deixando uma esperança no ar ali na fala da mãe, né? E até é uma paixão, assim, muito intensa que essa mãe tem pelo seu filho, e a Júlia escolhe uma combinação de vocábulos, assim, bem tocante. Douradas quimeras, né? Voava pelo azul de sua fantasia, né? Quando ela está, então, finalizando todo esse devaneio do que o filho dela seria aclamado e amado por todos, né? E com cadeiras de veludo em todos os lugares, né? Aquele bebezinho gorducho ali que só tá dormindo com a mãozinha pra cima, aquela posição clássica de um bebê dormir, né? E a mãe, claro, tem o sonho de toda mãe. Eu escolhi esse conto, Lucas, pra trazer essa semana também. Dia das Mães. Pelo Dia das Mães. Se você tá ouvindo aí no dia da publicação, né? A gente sempre traz alguma história que tenha a ver com a data, né? Teve semana do Dia do Trabalhador, né? Anteriormente, agora do Dia das Mães. Mas vale pra, se você estiver ouvindo fora dessa data também, é um conto interessante. Porque na verdade o que a gente faz é a costura, né? Com o contexto real que a gente tá vivendo hoje, né? Por isso que parece que é encaixado pra data, mas na verdade é um conto atemporal, né? Ele pode ser consumido a qualquer momento. Porque o que a gente tem aqui também é uma situação temporal. É uma mulher maltratada em terceiro turno, né? Uma mulher que tá batalhando bastante pra criar o seu filho. E um bebê dá pra fazer esse julgamento também de que ela não era uma mulher idosa, né? Era uma mulher jovem que já tinha passado por muita coisa, né? A gente sabe que a idade, a percepção de idade daquela época é muito diferente. A gente cansa de trazer aqui no podcast, né? Como era diferente as coisas
de uma pessoa que tinha 20 anos hoje e que tinha 20 anos na época, né? Uhum. Enfim, então ela dá pra imaginar que ela era essa jovem aí com uma criança ali com talvez nem um ano, né? Era um bebê, acho que é de meses mesmo. Eu achei bem tocante quando a Júlia realmente posiciona essa mulher antes dessa cena pra gente, quando ela fala, eu que era franzina quando criança, hoje sou a que mais trabalho. Porque também ela teve o azar do destino que o marido sofreu um acidente, né, durante o trabalho. Então o marido dela já era um homem, não vamos dizer inválido, mas ele era incapacitado para algumas funções em função dessa perna esmagada, né, que ele teve no acidente de trabalho que a Júlia descreve. Na verdade, ela só cita, ela não descreve em detalhes o acidente, né? Uhum. Mas é entre tantos cenários de tantas famílias, na verdade. Essa é uma verdade muito comum e corrente, né? E essa mulher que tem eu digo terceiro turno porque além dela estar costurando, ela tá cuidando do filho, ela tá cuidando da casa né? Sim. É até clichê a gente falar isso, mas ela tá na verdade, ali tá vivendo, batalhando pra viver. E quando o marido chega dizendo que ele foi demitido, cai a ficha, né? Então vou ter que trabalhar ainda mais dobrado. Tem a questão interessante que a Júlia abre e fecha a história com uma marcação temporal de relógio. É verdade. 1, 2, 3, 4. As horas foram soando numa lentidão de relógio velho até a 10ª pancada. Então, eu abri o conto falando pra você que são 2 horas de devaneio de mamãe, porque justamente o conto começa às 10 da noite e termina à meia-noite. Assim que o marido chega e vai diretamente deitar, né? Uhum. Porque ele tá injuriado ali, que foi demitido. E ele é doente, né? E ela era franzina quando criança, mas hoje tem que buscar toda essa força e fazer todo o trabalho dela. Agora, esse devaneio, então, pegando de novo as palavras da Júlia, esse azul de sua fantasia que a mulher voava, essas douradas quimeras, também vem a convergir com o que toda mãe sempre deseja para o seu filho, né? Que ele seja uma pessoa de respeito. Até ela usa o termo respeitável em algum momento. Respeito universal ela usa, né? Ou seja, em qualquer instância, em qualquer campo cultural que o meu rebento tiver, eu quero que ele seja um homem íntegro, né? Que ele faça o bem às pessoas e que as pessoas queiram ter ele por perto, né? Então esse é um princípio, ela pauta no bebê, em toda essa figurinha dessa pequena personagem, as pautas de como poderia ser uma sociedade mais igualitária, porque é o sonho também da mãe, né? Então é muito bonita essa reflexão. Ela primeiro tem uma hora que eu cheguei a dar risada, porque ela começa a ver ele como deputado. Falei, vixe, no cenário de hoje, ver a criança como deputado fica um pouquinho complicado. Não vai ser tão amado assim. Vendo como uma pessoa importante, né? Mas esse que é o lance, a gente enxergar que ela vê como alguém importante, né? Fazendo essa transposição temporal pro dia de hoje. Colocando todas as esperanças ali dela no filho e também, né, dando o seu melhor para conseguir dar as condições para que talvez ele se torne pelo menos uma parte desse sonho dela aí. O que tem que ficar desse conto, assim, que saiu justo em 1889, que é o ano da proclamação da República no Brasil, mas a proclamação então se dá em 15 de novembro. Esse conto, a Júlia era muito ativa nos periódicos, né? Até eu deixei aqui destacado a sequência de periódicos, provavelmente ele saiu antes, né? Ao longo daquele ano de 1889, e clama por essa manifestação da militância a favor da igualdade no país, né? Era isso que a Júlia queria, né? Mais igualdade, e ela pauta o conto nesse sonho feminino de que meu filho há de ser bom. Mas olha aqui os periódicos, que a Júlia sempre me impressiona demais. A cada história que a gente traz dela, a gente vê o quanto ela batalhou. E como jornalista, ela teve uma carreira assim, muito importante no desenvolvimento da história do país. Então, A Mensageira, Única, o 15 de novembro, totalmente republicano, né? Cosmos, O País, a Gazeta de Notícias, A Semana, Jornal do Comércio, Ilustração Brasileira, Tribuna Liberal e Brasil-Portugal são alguns dos periódicos que a gente destaca aqui que ela trabalhou. Não só defendendo a abolição da escravatura, como também a pauta republicana que se depositava, né,
toda a esperança nesse Brasil mais democrático, que poderia ser mais igualitário para todos os povos, né? Porque quando a gente tinha o Brasil colônia com o Império, a gente tinha uma divisão muito grande, né? As pessoas, claro, a família real, né, imperial, e os nobres que conseguiam comprar os seus títulos, né, para se tornar visconde, e duque, e conde, etc. Então compravam seus títulos com muita riqueza reunida, com muito dinheiro. E os outros, então, eram paupérrimos, né? E a República vem para tentar trazer uma igualdade melhor. Você pode ver que até hoje a gente está batalhando nessas questões, né? Pensar que essa época era um abismo, assim, muito maior, né? Entre as pessoas com posses e quem não tinha nada. E enfim, e também com essas carga horária e trabalho intenso, né? Igual ela está descrevendo ali, que muitas pessoas se acidentavam, né? Era comum pelo trabalho, a condição, a natureza do trabalho que se fazia na época, né? Então, era realmente esse gap aí era muito maior, né? Justo. E é também interessante a gente comentar que a gente está no mês de aniversário de morte da Júlia Lopes de Almeida. Ela morreu de malária, provavelmente ela contraiu na África, numa viagem recente que ela havia feito. Então, em 30 de maio de 1934, então há 91 anos, vai fazer no fim do mês, ela é a data de morte da Júlia. A gente já trouxe outros contos, outros textos da Júlia Lopes de Almeida, e a gente então convida você a ouvir, se você gostou do episódio de hoje. Tem mãe também em outros contos dela, né? Eu lembro que ela descreve esse personagem da mãe em outros contos também. A Caolha, a gente trouxe aqui. Também foi um conto que a gente trouxe próximo do Dia das Mães. Por ocasião da data. E ela traz com bastante sensibilidade esses conflitos sociais, assim. E os textos dela são bem objetivos, né? Não tem uma palavra sobrando. É verdade. Desse livro, então, eu não falei isso, né? O Futuro Presidente está em ânsia eterna. E desse livro a gente já fez vários outros contos dela. E tem outros para serem feitos ainda, porque eu tenho os meus mais aqui nesse livro, que é muito bom. Mas então, só para refrescar, né? A Rosa Branca, muito sensível, a história da avó com as netas, né? A Caolha, que você acabou de citar. A Boa Lua, tem a ver com a plantação lá do seu Mané, se não me falha a memória, o personagem. Incógnita está também nesse livro, foi a primeira produção da Júlia que a gente trouxe. Bem lá atrás. Esse é um texto meio de humor negro, assim. É um texto bem legal, eu gosto bastante. E daí As Três Irmãs foi o último, se não me falha a memória, antes desse, As Três Irmãs deve ter sido o último texto que a gente trouxe desse livro. Mas a gente já trouxe de outros livros também, por exemplo, tem A Água, né, que ela trabalha com a história lá de Pompeia. Tem do livro das Donas e Donzelas, tem também várias produções. Tem o Natal Brasileiro, que é super legal também. Então, é sempre uma obra muito didática pra gente entender o Brasil do final do século XIX e do início do século XX. Tendo em vista que a Júlia nasceu na metade do século XIX, um pouco passado, né? 1862 é a data de nascimento da Júlia. Ela pega o país num momento muito importante de transição, de mudanças. E ela consegue descrever que país é esse, né? Demonstrar pra gente. Hoje ali, então, 90, 100 anos após essas produções, a gente tem um cenário, assim, muito fiel e muito interessante pra gente fazer as reflexões. Ânsia Eterna é um livro de 1903. Nossa. A Júlia, então, vai voltar outras vezes aqui no podcast. Pode ter certeza. Inclusive, tem um que vai voltar no mês de contos de horror. Tem dois dela, assim, que é muito pra mês de contos de horror. A Incógnita é um desses mais de terror. Então, tô curioso para saber quais são os outros. E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no Leitura de Ouvido e quer nos apoiar de alguma forma, hoje a única apoio financeiro que a gente tem, a única forma que a gente financia o podcast é pelo apoio. Então, é muito importante aí a ajuda de todos os nossos apoiadores, e todos eles recebem 2 recompensas. Uma delas é entrar nos nossos créditos finais aqui, a gente cita o nome de cada um dos nossos apoiadores todo episódio, e a outra eles recebem o estudo aprofundado da obra que a gente traz daquela semana. Então hoje, por exemplo, com a Júlia Lopes de Almeida, os nossos apoiadores recebem por e-mail
Toda a pesquisa que a Dayana faz antes de trazer o texto, né, e depois de fazer o texto aqui no podcast, a pesquisa completa, assim, junto com dados da biografia, enfim, e junto com a arte de capa e uma mensagem personalizada nossa. Os nossos apoiadores têm outras recompensas, assim, que a gente deixa meio das entrelinhas, mas abre porta de diálogo aqui com a gente. Muitos deles sugerem obras, enfim, tem muitos deles sugerem a obra e compram o livro pra gente também fazer aqui no podcast, vamos falar da isso que eu ia falar, justamente, porque, nossa, gente, ontem, né, é coisa de ontem, da véspera aí de finalizar o episódio, a Harmana tomou uma iniciativa muito bonita, porque o que aconteceu? Eu recebi uma oferta de um livro que era há muito tempo, que é a Pequena Bibliografia da Literatura Brasileira, do Otto Maria Carpo. Eu fico vasculhando, olhando, mirando para esse livro há muito tempo, muitos anos, na verdade. E daí eu recebi uma oferta, porque é uma obra muito cara, tipo, mais de R$300 a obra, né? Eu não ia comprar. E daí ela baixou muito, muito mesmo, e eu fiz um story, você quer se tornar apoiador, né? Sempre escutou a gente e nunca tomou uma iniciativa de apoiar, então a hora é agora. Fica a dica. E a Harmana, mais do que depressa, fez então essa aquisição do livro pra gente, a gente ficou super feliz e quer agradecer ela triplamente, porque ela entrou no apoia.se, depois ela fez um Pix retroativo dos momentos que ela, infelizmente, não pôde estar com a gente mensalmente, mas ela sempre ouviu o podcast. E agora, então, dá o livro de presente. Então, a gente tá realmente bem grato a você, Harmana. Muito, assim, com o coração quentinho, bem feliz. A gente estreita laços contigo e tá aguardando a tua sugestão de texto aqui, como eu já falei contigo essa semana. Isso, então se você quer ser um apoiador, assim como a Harmana. Eu coloquei um inglês junto a Harmana. É só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix pra chave leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas duas formas aí, você pode nos apoiar. A primeira, que é pelo apoia.se/leitura de ouvido, é o financiamento coletivo, contínuo que tem lá no site. Então, você estipula um valor mensal que você quer repassar pro podcast, e esse valor vem pra gente todo mês, depois que você cadastrou o cartão, ou se você quer fazer por boleto. Aí eu queria comentar uma coisa. E lá tem o teu e-mail, a gente consegue o teu e-mail. Daí, pelo Pix, você vê, ou passa mensalmente, né? Tem apoiadores que fazem assim, ou tem apoiadores que passam, vou passar de aqui 5 meses pra você. E depois de 5 meses eles passam mais. É mais comum 3, Lucas. 3 meses. Isso, melhor. 3 meses. E essas são as duas formas. O que você fala? Eu ia falar que a nossa apoiadora número 1 do apoia.se/leitura de ouvido, que tá com a gente até hoje, é a Zenilda Ribeiro da Silva. Né? Então, o nome dela tá sempre no fim da lista, que começa com Z. A gente trabalha com a democracia da ordem alfabética aqui, mas eu queria agradecer demais a Zenilda, que ela nunca deixou a gente, né? Ela sempre esteve conosco apoiando desde o primeiro momento em que a gente abriu o financiamento coletivo, que foi em abril de 2021. Então, olha quanto tempo ela está conosco nessa caminhada mensal, semanal, de acompanhar o podcast e de apoiar a nossa produção. Isso aí. Então, vamos falar o nome dos nossos apoiadores, que são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Bank, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Cibusca Machado Valente, Harmana Frades Yashitsky, Roberto Reirome Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, apoia.se/leitura de ouvido, ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Entrou vários comentários, Lucas. Eu queria abrir aqui um que tem a ver com o AD lá do Lovecraft. Sim, né? Tá fácil aí no teu telefone, eu acho. Mais do que aqui, não tá? Até mencionei que na tradução, né, do Lovecraft não tava como a forma
que a gente usa aqui, né? Que é antes e depois de Cristo, né? AC e DC. Uhum. E tava na forma do inglês, que é AD, né? E daí teve um apoiador não, teve um leitor de ouvido que comentou o que significa o AD, que eu até tinha te falado e agora eu esqueci, mas é uma palavra em latim, né? Vamos ver aqui. E o comentário vem do Caco de Melo Neto. E ele falou que os episódios... Vou ler todo o comentário dele. Os episódios sobre a obra de Lovecraft são sensacionais, estão entre os melhores. E as observações de vocês enriquecem muito a história. Só uma observação. Acho que AD vem de Anno Domini, ou Ano do Senhor. É isso aí mesmo. Portanto, depois de Cristo, não antes. Nem precisa ser lido em inglês. Por fim, dava para linkar todos os episódios sobre Lovecraft. Teria que procurar na descrição, mas se você pesquisar por Lovecraft, leitura de ouvido, já vai aparecer ali todos que a gente faz, né? Então é uma forma talvez mais fácil de você encontrar do que a gente colocar todos os links ali. Leu o do Vitor também, Sim, que é antes do dele. O do Vitor, bem legal. Maravilhoso episódio de narração. Obrigado por amarrarem a rede de contos. Ah, legal. Uma curiosidade é que os contos do Lovecraft, eles criam um multiverso, e a né? gente explicou bastante isso em O Descendente, é o conto onde tem esses comentários. Daí ele fala... Uma curiosidade é que o modelo de Pickman tem uma adaptação cinematográfica na série O Gabinete de Curiosidades, do Guilherme Del Toro. Ah, legal. Eu já assisti um episódio dessa série e eu queria assistir os outros também. Fiquei bem curioso. Eu vou continuar assistindo e achar essa adaptação aí do Lovecraft. O Del Toro, ele é muito, né, do Lovecraft. Ele gosta muito, assim como Mary Shelley, né? A escritora favorita dele é Mary Shelley. E ele tem uma cabeça de Frankenstein gigante, assim, quando entra na casa maluca lá dele. Enfim, e tem um Lovecraft de cera também, assim, bem assustador, sentado num sofá no canto da sala, assim. Nossa. Tem um Lovecraft tamanho real, tem um Edgar Allan Poe também, de tamanho real. O Del Toro. O Guilherme Del Toro. Mas eu vou assistir, Vitor, fica a dica aí, essa série dele na Netflix, né, O Gabinete de Curiosidades, é muito legal. Que bacana. E a Bela tá sempre comentando em vários episódios. Tô viciada em vocês. Obrigada pelo carinho. Continue aqui. E deixa o seu comentário aí, você também que está nos ouvindo. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.